Fala galera, bem-vindos ao nosso debate entrevista, mais uma entrevista da série especial que você está vendo aqui no Nosso Futebol, né, que está trazendo para você um perfil de pessoas muito importantes para o futebol brasileiro. E nessa semana extremamente gostosa para a gente, né, de vários papos muito bacanas, a gente tem o prazer enorme de receber Rosana Augusto, técnica da seleção sub-20 feminina do Brasil, ex-técnica do Red Bull, ex-técnica do Atlético Paranaense, ex-jogadora da seleção brasileira, lenda da FIFA para sempre, né, Rosana? Nem todo mundo chega nesse patamar. E eu sou Felipe Rolim, eu estou aqui com a Amanda Viana e a gente está recebendo a Rosana, a gente vai ter um papo aqui bem legal com ela. E, Rosana, antes de tudo, obrigado por atender a gente sabe que o calendário está no fim, está todo mundo ali na reserva da gasolina, mas obrigado mesmo aí, sabe, orgulho enorme ter você aqui com a gente, Rosana. Obrigada, Rolim, obrigada, Amanda, é um prazer participar com vocês, ainda mais pessoas que acompanham muito o futebol feminino, então fico sempre à disposição. Maravilha. Amanda Viana, eu vou deixar você fazer a pergunta inaugural aí para a Rosana, né? A gente tem um papo enorme aqui para bater. A Rosana vinha acompanhando o futebol feminino no Brasil, a Rosana se aposentou, voltou para jogar mais um pouquinho, né? Aquela coisa assim de quem sai do campo e fica aquela vontade de contribuir um pouco mais. Rapidamente, estudando, virou técnica e já está na seleção de base. Então, o que não falta é assunto para a gente perguntar, Amanda. Muito obrigada, Rolim. Um prazer estar aqui com você, Rosana, poder bater esse papo. Assim, a minha pergunta inaugural é como que aconteceu esse convite para você dirigir a seleção brasileira sub-20? Você vinha num trabalho bastante sólido no Red Bull Bragantino. Foi algo que te pegou de surpresa? Você já imaginava essa transição de clube para seleção no futuro da sua carreira como treinadora? Bom, foi bem surpreendente, confesso. Foi algo muito rápido, mas quando se trata de seleção brasileira é difícil não aceitar, não colaborar. E na verdade eu aceitei também porque eu vinha de um trabalho consolidado no Red Bull Bragantino, onde tinha uma equipe muito jovem pela filosofia do clube. Então o meu mercado no Red Bull Bragantino eram as meninas da seleção de base sub-20 e sub-17. Então já tinha esse acompanhamento, foi algo que com certeza levaram em consideração e eu resolvi aceitar porque eu gosto de desafios, né? Já estava 2 anos no Red Bull Bragantino e tem sido muito desafiador e prazeroso ao mesmo tempo. Rosana, voltando um pouquinho para a sua experiência em clube, antes da gente fazer as perguntas sobre seleção brasileira. Você faz o seu fim de carreira no Brasil e você começa como técnica também no Brasil, embora tenha jogado um bom tempo fora. Esse cenário que o Brasil tem hoje, de 16 clubes na primeira divisão do feminino, com 4 subindo e 4 descendo toda a temporada. Como é que você olha para isso, já que a gente não tem isso no masculino, a gente não tem isso em outras ligas? Era necessário para equilibrar força? É um exagero? Era necessário e não é mais? Faz com que tudo aconteça muito rápido no feminino. Como é que você olha para esse mercado, que é um mercado onde você tem que pensar as suas jogadoras e onde você estava trabalhando também? É muito competitivo? Como é que é esse campeonato brasileiro? Sim, sem dúvida, é muito competitivo justamente por isso, né? São 25 equipes que caem, né, para outras 4 subirem. E 16 clubes, obviamente, torna isso mais competitivo. Eu acredito que era necessário no começo, agora eu vejo de uma forma diferente. Eu acho que é interessante que, em algum momento,
pudesse apenas caírem 2, subirem 2, porque eu acredito muito que esse ano que vem será a competição mais divertida e mais forte, né? Porque subiram 4 clubes que apoiam o futebol feminino e fizeram um jogo duro na Série A2. Então, eu realmente acho que 4 caírem é uma judiação, porque são 16 clubes aí que realmente gostam do futebol feminino, que se interessam e fazem acontecer. Mas também entendo que tem o outro viés, né? Que se os clubes que subirem também não investirem um pouco mais, a tendência é que caia. Então a gente também vê os clubes se preocupando com um novo planejamento quando sobe para a Série A1, para não correr o risco de descer para a Série A2 novamente. E, Rosana, você acha que esse formato atual do Campeonato Brasileiro, de uma primeira fase ali, um turno único e depois a competição mata-mata, é o melhor formato para a competição? Ou você acha que está na hora da gente ter, por exemplo, um turno e retorno, ampliar um pouco mais esse calendário, ter mais jogos para as equipes? Eu acredito muito que seria mais justo turno e retorno, mas também acho que o futebol feminino fica mais interessante quando se tem playoffs, né? Se tem quartas de final, semifinal, porque senão o time que tem mais dinheiro, a chance dele ganhar vai ser ainda maior, né? Isso já vem acontecendo, e aí vai ter uma desproporção ainda maior. Eu acho que jogo mata-mata, embora o favorito normalmente ganhe, ainda existe uma possibilidade do que não é favorito ganhar. Então, eu gosto do formato, mas acredito que tenha que ter mais jogos, né? Acho que ida e volta seria o mais justo, porque eu passei muito por isso, né? A gente vai jogar em Caçador, é muito difícil lá, um campo menor, uma estrutura menor, e aí você não tem a chance de recuperar esses pontos quando você joga em casa, né? Então, eu realmente não sei como é feito, se tem um sorteio ou não, mas alguns times acabam sendo prejudicados por conta disso. Eu passei muito por isso, acredito que se tivesse um retorno, o Bragantino no ano passado não teria caído, né? E até porque a gente estava consolidando o modelo de jogo, mas também entendo que o custo é mais alto, e aí cabe, obviamente, a própria CBF direcionar o que vale mais, o que é mais importante e a necessidade que precisa ser atendida, mas dentro do orçamento que eles entendem que seria bom para o futebol feminino nesse começo ainda, né? Você falou de Caçador, Rosana. Eu acho que na logística é mais fácil enfrentar o Iranduba do que enfrentar o Kinderman, né? Porque o Iranduba pelo menos está na capital. A gente viu uma concentração muito rápida nesse novo modelo de 2018 para cá, 19. E eu falei no Iranduba, né? E aí a gente viu rapidamente desaparecer da Série A Iranduba, 3B, São Francisco do Conde, Tabocas, Foz. Os times de camisa chegaram, investiram e tomaram um lugar que era deles, ou tem também a questão que a gente vê no masculino, que é a concentração de renda e de times e de enfrentamento no Sudeste, e aí no feminino, basicamente, São Paulo. Essa concentração em São Paulo, ela ajuda mais, ela dificulta mais? Para quem joga em São Paulo é muito bom, você faz muito jogo próximo, aí você falou de Caçador. Essa aglutinação de jogos em São Paulo, vocês que estão dentro, sabiam que isso ia acontecer muito rápido ou foi um susto? De repente os times de camisa da década passada do feminino sumirem da Série A assim tão rápido? Eu acredito que já era esperado por conta da obrigação que foi feita para que as equipes masculinas tivessem feminino, né? E obviamente o futebol é negócio. Os clubes que têm mais dinheiro com certeza investiriam mais e, consequentemente, teriam as melhores atletas, formando assim um centro que foi em São Paulo, né? Até porque no masculino também é assim.
Então, não foi nenhuma surpresa, mas eu acredito que as outras federações poderiam, sim, se espelhar em São Paulo, que é o estado que faz acontecer, né, principalmente no futebol feminino. A gente vê a gestão do presidente Reinaldo Bastos, é um presidente que admira o futebol feminino, e isso, obviamente, faz toda a diferença. Mas que as outras federações também tivessem esse mesmo interesse, que a Federação Paulista, que hoje também já virou negócio, tem premiação. Então, não é à toa que o estado de São Paulo tem mais jogos, é o estado mais competitivo. Porque se há muita dedicação para fazer acontecer e pessoas muito engajadas, né? Haja visto que passou a Aline Pellegrino por aqui pela federação, passou também a Thais Picarte, a Lorena retorna agora, pessoas muito engajadas em fazer o futebol feminino diferente. Então, eu acredito que se as outras federações se espelhassem na Federação Paulista, sem dúvida alguma, a gente teria um campeonato brasileiro cada vez mais competitivo. Rosana, você jogou um estadual com 2 equipes só, não foi? Acho que foi no seu primeiro ano de Atlético Paranaense. E hoje o Paranaense, acho que já tem mais 6 ou 8 equipes no feminino disputando o estadual. Que na verdade foi o ano da pandemia, né? Ah, e sim, aí sim. não tiveram equipes inscritas, e aí em 2021 foi feito o campeonato de 2020, porque precisava jogar, né, Atlético Paranaense Imperial, para ver se o Imperial também competiria na Série A2 do Campeonato Brasileiro. Por isso que foram feitos 2 jogos para a classificação do Campeonato Brasileiro. Mas no ano seguinte, né, na verdade, a competição de 2021, já tiveram 6 equipes, e esse ano, se eu não me engano, já foram 10 equipes ou 12. E, Rosana, há pouco você falou do seu Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro de 2022. E assim, eu concordo com você sobre a questão do Bragantino. A gente assistia os jogos da equipe no começo do campeonato e era inacreditável o fato do Bragantino não ter nenhum ponto na competição. Porque o time desempenhava bem, fez um jogo muito bom contra o Corinthians na abertura do campeonato. Você recebeu muito respaldo lá de dentro? A confiança estava muito forte no seu trabalho? Porque, assim, a gente sabe que a cultura brasileira é uma cultura resultadista e, lógico, que os pontos precisam aparecer, né? E o seu trabalho foi desenvolvendo, o time foi conquistando pontos ali para a reta final, e o Paulistão do Red Bull Bragantino foi muito bom. Tanto que a gente viu o time aplicar goleada em São Paulo, em Palmeiras, e assim, jogando muito bem. Como é que foi lidar com essa pressão num campeonato em que talvez o desempenho foi muito superior à pontuação do clube? Olha, não foi fácil, mas eu sempre tive o respaldo do clube. E foi por isso a escolha de ir para o Red Bull Bragantino, sabendo que era um clube empresa, que para eles não somente o resultado importa, mas também a performance, o trabalho, o que está sendo produzido, o que está sendo consolidado. Teve até um momento que, só para vocês entenderem, quando eu cheguei no Red Bull Bragantino, eu passei num processo seletivo, né, onde o clube pede para que siga um modelo, que é do masculino também, de filosofia de clube mesmo, né? Da maneira de jogar, obviamente, sem interferir no tipo de plataforma, mas na maneira de ser agressivo, de ser intenso, de marcar, na maioria das vezes, em bloco alto. E aí, a gente entendendo que isso estava sendo bem feito, mas não estava saindo os gols, né, que a gente precisava para vencer as partidas, em algum momento eu pensei em jogar de uma forma diferente. E nesse momento foi muito legal que o Thiago Escuro, que era o CEO na época, foi fazer uma reunião para saber o que a gente precisava. E quando eu pensei em falar para ele, ele falou assim: não mude sua forma de jogar. Eu estou assistindo jogos, o time está indo muito bem, a gente acredita no seu trabalho e na sua performance. Você está totalmente respaldada. Mas não desista do que se fez até agora. Então ali eu senti que nada de ruim, no caso, né, ser mandado embora, iria acontecer comigo, e a gente volta, sem dúvida, mais fortalecida. Mesmo com os resultados não aparecendo no início,
eu nunca tive problema algum em jogar da maneira que eu gostaria, até porque eu me identificava bem com o Red Bull Bragantino e estava super respaldada pelo CEO, que foi quem me colocou lá, juntamente com o coordenador, através também do processo seletivo, muito sério. E, no entanto, como você falou, os resultados vieram depois de que o modelo já estava consolidado, era tudo muito diferente do que havia sido feito na temporada passada. Então, a gente sabia que ia levar um tempo, óbvio que a gente acreditava que seria um pouco mais rápido em relação a resultados, mas em relação à performance, acho que não ficou nenhuma dúvida para ninguém, e foi mantida no cargo, e os resultados começaram a aparecer depois, né? E, Rosana, deixa eu pular para uma partezinha aqui fora do campo. Não sei como era no feminino do Red Bull, mas sei que o time tem um acompanhamento de um psicólogo, Augusto Carvalho. O clube, né? Não o time. Como é que é na seleção brasileira? Se tem alguém que acompanhe o Sub-20, se não tem, se você pediu, se você vai pedir, se você acha importante, ou se você entende que isso é algo que tem que ser feito pelos clubes, já que você fica pouco tempo com as meninas. Como é que você trabalha a parte mental dessas meninas na seleção? Eu sou super a favor de ter psicóloga, seja nos clubes, seja na seleção brasileira. Hoje a gente tem a felicidade de contar com a Anne, que é a coordenadora do Departamento de Psicologia do Bahia, que esteve coordenando também as categorias de base da Ferroviária, inclusive a feminina. Então, temos uma pessoa muito bem preparada para nos ajudar, para nos orientar, e eu tenho certeza que ela, assim como todos os profissionais que estão no entorno, farão grande diferença nas competições que a gente disputar. Amanda, eu sei que você estava com algo engatilhado nessa linha. Essa questão de psicólogo, você acha que você trabalha com muitas jovens, como você falou, no Red Bull já era parte do projeto e agora com a seleção sub-20, são muitas jogadoras que estão ali em momento de formação mesmo, de tomar algumas decisões difíceis na vida, né? Por exemplo, jogadoras que são amadoras partindo para o profissional, a questão estudantil também, muitas delas saindo de colégio, pensando, vou dedicar só para o futebol, ou vou conseguir conjugar isso com uma universidade. Como que é lidar também com atletas dessa idade, que estão passando por essas transformações? Lógico que isso também tem essa questão do psicólogo que junta, mas você como treinadora, como que é esse relacionamento com essas jogadoras? Eu acho que essa é uma outra função da treinadora, né? De entender os processos, entender a categoria, entender cada vez mais as atletas de forma individual. A gente entende que essa categoria ela é muito sensível, né? Porque é um passo para o profissional. Mas quando se chega em um nível de seleção, a maior parte das atletas já estão figurando no time profissional. Isso, de certa forma, é um filtro. E a gente vê até uma certa diferença entre as meninas que já estão figurando no profissional e as meninas que não estão figurando no profissional, mas que têm total condição de estarem lá. E o que eu tenho trabalhado é exatamente em cima disso, né? Da ambição delas de se tornarem realmente jogadoras profissionais, de sonharem em um dia representar a seleção brasileira profissional. Algumas têm desejos de jogar fora do país, e eu acho que a seleção sub-20 ela tem uma exposição já muito grande no cenário mundial para que isso aconteça de uma forma até rápida. Então, eu tenho batido muito nessa tecla, que eu não considero mais uma categoria tão amadora assim. Não é tão mais de formação, é um passo do profissional. E essas atletas, elas já completaram a maioridade, e agora a ideia é que todas figurem no profissional. E eu acredito com muitas chances disso acontecer. A gente acabou de ver a primeira copinha feminina e a gente tem esse incremento, né, dos torneios de base no fim dos calendários, Rosana.
Você foi em loco, viu em alguma plataforma, acompanhou, tem mais alguém acompanhando junto contigo? Você olha e acha que tem enfrentamento ainda para quem você vai puxar para a seleção entre as que estão disputando a base? Como é que foi sua observação nesse final de 2023, Rosana? Rolim, eu, a Anne, que é minha auxiliar, e o que é o nosso preparador de goleiras, assistimos todos os jogos em loco. Né? A gente se dividiu para que a gente conseguisse ver e acompanhar todas as atletas. Não faltamos em um jogo, óbvio, bem cansativo, mas foi bem produtivo também. E a gente tiver as competições, não tem que a gente vai se dividir porque a gente quer. Eu não gosto de usar a palavra justa, porque eu acho que o senso de justiça ele acaba não sendo comum, mas tentar ser o mais honesta possível com todas as jogadoras que performaram durante as competições. E aí, assim, já que a Copinha foi um assunto, algumas jogadoras de seleção sub-20, elas têm disputado competições, algumas que já estão no profissional de forma mais presente, frequente, que já são titulares ali das suas respectivas equipes, têm descido para a base para disputar algumas competições. Como é que você vê isso? Você acha que esse nível de enfrentamento prejudica, por exemplo, uma atleta que já está consolidada no profissional, descer para disputar uma competição de base? Como é que você vê isso até na questão de minutagem da jogadora, né? Do aumento da carga da jogadora? Olha, eu acho que todo jogo tem uma exposição e independe se o conflito é difícil ou não. Eu acho que é sempre interessante a jogadora rodar, principalmente as que estão no profissional e não jogam tanto. E aí varia muito de clube, qual do clube. Então essa parte, na verdade, não cabe a mim. Né? Obviamente, se eles têm esse banco de dados e acham interessante também a jogadora minutar no sub-20, eu acho que do lado não fará mal. Porque tem o outro lado também psicológico, da atleta que desce para o sub-20, ela se sentir parte importante daquele processo. Né? E também conseguir passar algo, transferir, né, para essas meninas que estão jogando no sub-20. Então eu acho que tudo muito bem é de grande valia assim, para as atletas, principalmente aquelas que não minutam tanto no profissional e somente treinam. Rosana, fala em treino. Você na sua carreira você passou por seleção permanente, passou por seleção convocada quando você estava no Brasil, seleção convocada quando você estava fora, e agora você está no âmbito da Sub-20, que você vai ter um extrato de jogadoras que umas são titulares em seus times, outras são reservas e tem muita minutagem, outras são reservas do profissional e quase não jogam, outras ainda fazendo a transição. Esse grupo chega muito heterogêneo para você. Como é que vocês fazem nas semanas de treino da seleção? Com certeza chega um grupo muito heterogêneo, mas que a forma que eu tenho trabalhado consegue deixar todo mundo em condição de competir. No entanto, nós fomos para a Espanha recentemente, fizemos 2 amistosos, eu dei rodagem para quase todas as atletas, então acho que a metodologia que eu tenho utilizado tem ajudado bastante a não ter essa tão grande entre as atletas, né? Entender como cada uma chega, qual o ponto que eu posso potencializar, que os clubes já têm feito, qual é a necessidade para o nosso modelo de jogo, e por enquanto tem dado muito certo, tem sido bem satisfatório. A semana é curta, mas eu tenho que compilar o conteúdo que eu preciso para aquela semana, e a troca é muito grande, né, com as atletas. Enfim, elas já têm chegado muito bem preparadas na parte declarativa, e a minha ideia, cada vez que elas chegam na seleção, é passar para o processual dentro do nosso modelo de jogo. A dificuldade é isso, né? Muito pouco tempo para fazer bastante coisa, mas
tem sido, como eu disse, porque elas têm se adaptado muito rápido. E, Rosana, eu cheguei a entrevistar recentemente para o Planeta Futebol Feminino a Giovanna Canali, jogadora que tem sido convocada para a seleção sub-20. Essa entrevista aconteceu antes dessa data FIFA, no final de novembro e início de dezembro, né, que vocês foram para a Espanha jogar com Bélgica e França, e ela me falou algo que me chamou a atenção e que vai nessa linha dos treinos que você disse. Ela é no clube dela nos Estados Unidos, ela atua como centroavante, e ela me falou que você estava colocando ela para jogar como ponta na primeira lista dela, que ela foi chamada com você, e ela falou muito bem, falou que isso ampliou também a forma dela ver as coisas no campo. E aí a minha pergunta vai para você sobre a formação das jogadoras, delas estarem começando no futebol e começar a descobrir as funções dentro de campo, né? Não ser uma posição tão exata, e também nessa linha de função e posição, que a gente tem visto muito recentemente, né? Que não tem muito mais uma posição fixa no campo, e sim a função que o treinador ou a treinadora propõe ali para a atleta para encaixar no jogo. Como é que você trabalha isso nas suas equipes? Isso, para mim, no meu olhar, é função e não posição. E aí eu trabalho uns conceitos, algumas dinâmicas, que independe da função que você vai executar. Eu rodo bastante as atletas para elas terem vivência naquela função, e quando elas caírem ali, sentirem falta desse repertório, né? Porque o futebol, assim como na vida, nada mais que você criar conexões para se sentir confortável, e quando essas situações aparecerem, você já tem aquele repertório porque você criou essas sinapses. Eu tenho tentado fazer isso de forma individual, de forma grupal, coletiva, para que elas não se sintam tão desconfortáveis nas posições. Além disso, eu não me baseio em uma única plataforma. Eu acho que dentro de uma plataforma você consegue fazer ajustes, e ela é moldável, ela é mutável. Então eu tenho trabalhado bastante nisso. A Giovanna, o exemplo que você deu, ela é muito versátil, então acredito que ela possa fazer todas as funções ali na frente, e aí, de forma alguma, limitar as características que essas atletas têm simplesmente por conta de posição. Então eu tenho trabalhado dessa metodologia que ela é sistêmica, e que alguns conceitos servem para mais funções. E como curiosidade, qual é o seu plano de jogo inicial para a seleção brasileira? O que você está propondo? Já a gente não teve muita oportunidade de ver, né? Tivemos ali uma oportunidade de ver uma parte do amistoso contra a França, mas as imagens não estavam perfeitas ali para a gente conseguir observar. Quais são as suas ideias iniciais aí para a seleção sub-20? Você diz em termos de plataforma? Em termos de modelo de jogo mesmo, o que você propõe? Pressionar alto, ou vai depender do adversário? Na seleção é um pouco diferente, né? Não tem tanto tempo para consolidar um modelo, então a gente se baseia também dentro de uma estratégia. Obviamente que, como no Red Bull e como qualquer outro time, na seleção brasileira não vai ser diferente, porque é o que eu gosto, é o meu perfil, dentro das características que a gente tem de atletas, né? Então, hoje, a gente tem pelo menos aí 9 jogadoras de ataque, né? Então, eu penso que as melhores jogadoras, eu preciso dar um jeito de colocá-las em campo. Quanto mais atletas com esse poder de fogo eu tiver, melhor, né? Então, eu tenho pensado muito num time bem ofensivo, que tenha um jogo mais propositivo, só que entendendo as vantagens do jogo agressivo. Muito parecido com o que eu fazia no Red Bull. Se a gente tem o espaço nas costas, já a vantagem é nas costas, a gente vai pro gol. Caso não, a gente circula um pouco a bola para criar uma vantagem, sem chances de perder a bola e tomar uma transição. Então eu tenho me baseado muito nisso. Como o Brasil, a gente entende que tem atletas que gostam da bola, e a bola também gostam delas, então a gente precisa tentar dominar a parte das ações do jogo, mas entendendo também que enfrentaremos adversários fortes. Em algum momento a gente vai conseguir pressionar alto, em algum momento as seleções podem conseguir
nos empurrar, e a gente está se preparando para todas as formas, né? E fazendo pequenos ajustes dentro de uma plataforma mesmo, para que a gente tente enganar o adversário, afinal o futebol é um jogo de engano, né? Então, resumidamente é isso, é um jogo mais propositivo e agressivo, que a gente tenta ficar o máximo de tempo com a bola, mais do que o adversário, mas entendendo as vantagens que o adversário nos dá para que a gente consiga fazer o gol o mais rápido possível. Nesse assunto que você traz, Rosana, de entender o Brasil, entender os adversários, a gente teve, aí num passado recente, técnicos e técnicas em outros países da América do Sul, e você tem um sul-americano pela frente. Passa aí pela sua cabeça e pela sua rede de contatos, utilizar as experiências aí da Tati Silveira, que está no Chile, da Emily, que já está no seu segundo país na América do Sul, no Cello também, que teve recentemente no Paraguai. Como é que vai ser essa observação de adversários? Como é que você está pensando nisso? Sem dúvida alguma. Foram pessoas que eu já até conversei, não exatamente sobre as seleções sul-americanas, mas que eu tenho bons acessos para entender um pouco mais. O próprio Jonas, em algum momento, vou acioná-lo também. Já conversei um pouco com a Jéssica, que está na Ferroviária. Então, para a gente, toda a informação ela é importante, ela é muito válida. E eu gosto sempre de ressaltar que, óbvio que hoje eu estou à frente da seleção, mas é algo que é construído junto com os clubes, junto com outros treinadores. Então, não posso achar que eu vou chegar lá e fazer tudo e vai ser um milagre feito pela Rosana e a comissão. De forma alguma, eu respeito muito o trabalho que todos fazem e, com certeza, essas pessoas que você o nome pode contribuir e eu espero obter informações interessantes para que a gente faça um ótimo sul-americano. Sobre essa questão do sul-americano, Rosana, a gente já tem data definida desse sul-americano? Porque eu confesso que não consegui achar a data definida. O início do sul-americano é no dia 17 de abril. Ainda não tem a sede, mas o início da competição está marcado para o dia 17. E o Mundial desse ano, né, que vai ser realizado ali final de agosto e setembro, ele mudou de formato, né? Serão mais equipes agora, vai passar para 24 equipes. Como é que você vê essa ampliação? Porque é algo que recentemente aconteceu na Copa do Mundo Feminina, né? A gente saiu de 24 para 32 e agora no Mundial Sub-20 saindo de 16 para 24 equipes. Eu acho que não há uma grande mudança em número de jogos, talvez um jogo a mais. E talvez nesse formato tenham algumas goleadas, como aconteceu também na Copa do Mundo, né, por mais de 5 gols. Processo que eu acho que é benéfico para que as seleções também, as federações e confederações dos respectivos países se interessem cada vez mais para fazer o futebol feminino melhor e colocar o país deles na vitrine, e talvez alguns até através do futebol feminino. Rosana, para entrar em um assunto que eu não sei se também isso já está extremamente planejado para essa reta aí do ano que vem, né? Começando em abril e encaixando depois em Mundial. Vão ter algumas convocações próximas e que talvez você tenha que fazer de novo essa dobradinha com Arthur. Como é que está o trabalho integrado, né? Você falou aqui de ter um trabalho sistêmico, né? de trabalhar tudo com as meninas, mas sabendo também que a seleção sub-20 ela oferece para a principal, né? Acontece no masculino, acontece também no feminino, acontece em tudo quanto é esporte, né? As categorias estão muito próximas. Como é que está o seu trabalho em conexão com o trabalho do Arthur Elias na seleção? Até porque são trabalhos novos, né? Tanto o seu quanto o dele. Tem sido muito bacana, porque eu estive presente na convocação da seleção principal, isso também norteou um pouco do que eu
poderia fazer com o sub-20 para essas atletas chegarem um pouco mais preparadas para a forma que o Arthur vai jogar. Então a gente tem um trabalho com algumas coisas muito parecidas. Então, para mim, não foi dificultoso conseguir chegar numa ideia parecida com a do Arthur e com as características das atletas que a gente tem. No entanto, essa integração ela é muito válida, que quando ele resolve convocar a Priscila, ele me liga, pergunta como as atletas foram na seleção, pede o meu olhar sobre algumas jogadoras, e ele acaba convocando a Priscila. Então, essa integração tem sido muito positiva, e a gente sabe que o carro-chefe é a seleção principal, e a ideia é que mais jogadoras figurem na seleção principal e a gente possa ajudar a nossa nação. Olimpíada e Mundial não vão bater de data, né? A Olimpíada vai ser de 24 de julho a 10 de agosto e o Mundial Sub-20 começa 31 de agosto e vai até 22 de setembro. Então, não teria problema nenhum da gente ver, por exemplo, alguma jogadora com idade sub-20 disputando essas duas competições, já que a gente tem aí a Priscila recentemente recebendo chance, você tem Aline Gomes, Dudinha, jogadoras que têm se destacado muito, não só na seleção, mas também nos seus clubes, outras peças de defesa. Não teria problema? Nenhum, para mim seria um prazer, e eu acho que a seleção sub-20 ganharia como um todo, porque a bagagem que essas meninas iriam adquirir, nenhum mundial sub-20 daria. Né? Estar com atletas de um nível muito alto e competir diariamente, mesmo que seja em treinos, já dá uma dimensão muito maior do que se proporciona numa seleção sub-20. Então, para mim, seria um enorme prazer e de grande valia que elas servissem à seleção principal e voltassem para a gente com essa bagagem, essa rodagem, para contribuir ainda mais. E, Rosana, agora, para esse segundo bloco, vamos falar um pouquinho mais como que a Rosana enxerga o futebol feminino e onde que o Brasil está no meio disso tudo. Onde é que a gente está no cenário? Até onde você entende que é uma meta para o Brasil? Será que a medalha que a gente conseguiu no último Mundial foi acima da meta, acima do que a gente esperava, ou é ali que o Brasil tem que chegar? Como é que a gente está hoje para classificar, né, no cenário de América do Sul, e como é que a gente está hoje no cenário mundial, Rosana? Bom, se tratando de seleção sub-20, a gente tem que entender que os processos são diferentes de uma seleção principal. Né? O elenco que conquistou a medalha de bronze, defensivamente, são peças hoje que estão na seleção principal. Então, era um elenco muito forte. Né? Agora é um novo ciclo, obviamente que a gente tem ótimas jogadoras, mas a gente está no processo de consolidar um modelo e entender como que essas jogadoras vão se adaptar e o que a gente pode buscar como meta. Obviamente, a gente quer ter uma ótima participação no Mundial, mas sabendo que a gente tem que lutar por uma medalha de ouro no Sul-Americano. Eu acho que eu vou conseguir te responder isso um pouco mais para frente, quando o grupo já estiver muito consolidado. Foi tudo muito rápido, né? Eu obviamente, tenho uma base para o Sul-Americano, mas que pode ir mudando ao longo do processo. A gente não tem tanto tempo assim. Mas do Sul-Americano, caso a gente classifique para o Mundial, que é, óbvio, o nosso objetivo principal, muito provavelmente a gente vai ter atletas já um pouco mais rodadas, que estão figurando mais nas suas equipes principais, e isso nos dá um norte legal e obviamente, aumenta um pouco o sarrafo, mas é difícil falar onde que o Brasil tem que estar, porque é muito cedo ainda. Mas, se tratando de seleção sub-20, como eu falei anteriormente, a gente tem que entender que são ciclos, são outras jogadoras, outras ideias, isso pode levar um tempo, né? Mas vamos de passinho em passinho, que tenho certeza que a gente pode chegar muito longe. Sobre essa questão do nível, de você saber onde que a seleção brasileira está, até em termos de competitividade em relação a outros países, no ciclo anterior, na minha visão, a seleção brasileira poderia ter feito mais amistosos contra outras seleções, contra outras escolas. Agora, no seu início de trabalho, você já conseguiu aí 2 amistosos de ótima valia, enfrentando, por exemplo, uma França que
é uma das melhores equipes aí do mundo em termos de base na Europa. No ano que vem, a gente pode esperar mais amistosos para a seleção sub-20, até para essa preparação, não só, né, de sul-americano, mas principalmente focando no Mundial, até para ver, olhar outras escolas, né? No que depender de mim, sim. Para a gente é de grande valia fazer esses amistosos, né? Foi até algo que eu disse que nortearia um pouco o nosso trabalho para a gente entender o nível que a gente está hoje. Mas a gente entende que há processos que também são dirigidos por outras pessoas e a gente depende, né, do presidente assinar algo. Claro que a gente tem os planejamentos, estamos montando plano A, plano B, plano C, para que a gente chegue o mais competitivo possível no Sul-Americano e no Mundial. Agora, por exemplo, eu acho muito interessante que a gente jogue contra as equipes sul-americanas para a gente entender o que está sendo feito aqui na América do Sul. E depois disso, né, com a passagem carimbada para o Mundial, a gente começa a ver as equipes que podemos enfrentar futuramente no Mundial. Então, o planejamento já está sendo feito e, obviamente, não depende só de mim, mas da minha parte já está tudo muito bem estruturado. Rosana, eu conversava até com a Amanda um pouco antes da gente gravar. A gente começa a ter um histórico de ex-jogadoras frequentando as seleções de base da seleção brasileira, né? Obviamente, né? Não só por serem jogadoras, mas por estudarem tanto a parte técnica quanto a parte de gestão, que eu sei que é o seu caso. Mas qual é o olhar que você traz para a seleção brasileira? Em quem que você se espelhou aqui no Brasil como técnico ou técnica, e em quem que a Rosana para ver jogo hoje, seja do futebol feminino, do futebol masculino? Quem que te inspira, Rosana? Quem que te inspirou e quem que te inspira? Rolim, vou ser muito sincera. Eu gosto de vários treinadores. Eu acho que, como mulher, até por ter jogado com a Emily e com a Tati, foram duas mulheres que me inspiraram, mas a minha metodologia, por exemplo, eu criei do zero, porque eu fui atleta e em alguns momentos eu estava no campo, entendia que aquilo ali podia ser utilizado, mas o treinador talvez não me escutasse, ou eu não me sentia confortável para falar aquilo ali, mexer com o ego de alguém. Então, até quando eu pensei em ser treinadora, eu comecei a já fazer cursos, né? O primeiro curso que eu fiz foi da UEFA, em 2013, enquanto eu jogava. Fora os outros tantos que você falou de gestão, eu quis me inteirar de tudo para poder discutir com a minha equipe, né? Deixar ser uma equipe transdisciplinar de fato e todo mundo contribuir dentro da sua função, mas eu precisava entender para discutir isso. Então eu fui criando toda essa metodologia do que eu vivi, do que eu achava, do que eu gostava. Aprendi muito que não se deveria fazer. Então, assim, eu acho que ter jogado em vários países por muitos anos, ter atingido um nível alto como atleta, me favoreceu muito nesse sentido de conseguir construir uma metodologia do zero que eu gostava. E eu decido ser a treinadora diretamente do Atlético Paranaense ao invés de ser auxiliar justamente por isso. Porque eu não queria reproduzir algo que eu vi ou que eu vivi. Eu queria construir algo que eu achava necessário para tentar implementar dentro de qualquer equipe que eu passasse. Seja a equipe brasileira, seja a equipe de base, seja a equipe profissional. Eu acho que a metodologia que eu trago hoje, ela encaixa em qualquer perfil, tanto de clube como de seleção. Eu sou extremamente adaptável por conta disso, dessa rodagem, dessa bagagem, e eu fiz um compilado de tudo isso, de entender o que eu deveria fazer e o que eu não deveria fazer. Obviamente, vou cometer muitos erros, não é fácil iniciar como treinadora, mas eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque eu consegui, pelo menos até agora, implementar tudo o que eu pensava a respeito do que é jogar um bom futebol e ter resultados em cima disso. E no futuro, na sua carreira, por exemplo, você pensa em talvez dirigir um clube ou uma seleção de outro país, de outro continente?
Eu tenho a ideia de voltar para a Europa um dia, como treinadora. Em relação à seleção, óbvio, eu vou estar sempre aberta. No que diz respeito a futebol, eu me interesso muito, independente se é masculino, feminino, seleção ou não. Eu gosto de ser desafiada. E é isso que eu busco, ser desafiada, me colocar numa situação de desafio para que eu evolua, né? E, obviamente, pessoas que possam agregar na minha carreira como membro de comissão, diretoria, para que o meu trabalho cada vez mais possa se consolidar. Você falou de membro de comissão, de diretoria, você não trouxe nenhum nome, Rosana, mas quem que você escuta, né? Porque você tem pouco tempo de carreira como técnica, né? E você tem na sua comissão o Jairo, né? Que é Jairo Porto, preparador físico, que é da época, né, de ouro, na época dos grandes resultados do futebol feminino que você fez parte. Você pensa numa mescla também? Você tem gente da sua trajetória, né, gente mais nova começando agora, e gente já com mais carreira na seleção para fazer essa comissão. Como é que é o trabalho da comissão? Você é a cabeça, todo mundo se escuta, você decide, você joga para o colegiado. Como é que é o dia a dia da Rosana na seleção? Bom, vamos lá. Como que eu pensei na minha comissão, né? Vou citar os nomes aqui. Então, eu tenho a Anne, auxiliar técnica, que estava no Cruzeiro, já foi auxiliar técnica do Lucas, no São Paulo, estava sendo do Felipe Ribeiro, teve um momento de interina no Cruzeiro, né, como treinadora, e, além de tudo, jogou, né? E a gente já falava muito de futebol, jogou por vários anos, frequentou bastante a seleção sub-20, principalmente, então acho que tinha uma bagagem muito bacana, né? A gente fala do preparador de Porto, eu fui atleta dele, sempre fez um trabalho muito bom, vitorioso, é um cara que virou meu amigo. Aí trouxe o Eric e o Juliano, que foram 2 profissionais preparadores de goleiros que trabalharam comigo, entendem bastante a minha metodologia e concordam com ela, também já sabem bem, né? O Mato, analista, também trabalhou comigo no Red Bull Bragantino, um cara que tem uma rodagem alta, estava no do Palmeiras, foi para o Sub-17 do Red Bull Bragantino, mas a gente sempre fez um trabalho muito bom em conjunto. Tem a Raquel, fisiologista da Ferroviária, era preparadora física da Ferroviária, mas já fez trabalhos também com masculino na parte de fisiologia. Então, eu estruturei de uma forma que levei em consideração, sim, o fato de ser uma comissão mista, que eu gosto muito de mulheres na comissão, dando oportunidade a todos. E a primeira coisa que eu penso numa comissão, a lealdade, né? Então, todo mundo que eu levei tem sido muito leal comigo e com o processo. A segunda coisa, que óbvio está interligada ali, são os profissionais engajados, né? Que buscam mudanças, inovações, são criativos. Então, eu juntei essas duas coisas e trouxe esses profissionais nesse primeiro momento. Então, assim, a gente tem o Jairo, que já teve 4 passagens, essa é a 4ª passagem dele pela seleção. Teve a Raquel, a gente tem a Raquel, que é a fisióloga, que já passou pelo masculino, fez um trabalho como preparadora física na Ferroviária, e hoje está com a gente como fisiologista. Então, um misto dos profissionais, e eu escuto todos. Óbvio que a decisão final é minha, mas como eu falei inicialmente, eu gosto de uma equipe transdisciplinar, onde todos, dentro da sua função, tenham autonomia para fazê-la. Então, é dessa forma que eu trabalho, e eu gosto muito. Assim, eu aceito sugestões, eu testo o que tem que testar. Óbvio que tem que me convencer, mas não é tão difícil não, porque eu trouxe bons profissionais que já sabem como eu trabalho, e tudo que eles trazem é de grande valia. E, Rosana, ainda nessa linha de seleção,
Em outros países, a gente vê uma seleção intermediária entre a sub-20 e a principal, que é a sub-23. Muitos outros países possuem esse time para aquelas jogadoras que não têm mais idade do sub-20, mas ainda não estão consolidadas, ainda não estão prontas ali para um grupo de principal, ou estão prontas, mas o grupo de principal ele é tão curto que às vezes não tem vaga para todos esses jogadores. O Brasil não tem uma seleção sub-23. Você acha que é algo necessário para a gente pensar no futuro, talvez para ter mais atletas ali nesse bolo que saíram do sub-20, mas que podem ser preparadas para, quem sabe, tá ali prontas para o Arthur Elias utilizar também? É uma pergunta difícil, Amanda, porque a gente não tem esse número tão grande ainda de atletas, né, disponíveis. Se existisse um campeonato sub-20, eu estaria de acordo em ter uma seleção sub-23. Mas eu acho que a demanda tem sido tão grande que não tem para a gente fazer isso ainda. A gente vê, tem atletas, por exemplo, que disputam com 17 anos, o sub-17, o sub-20 e o principal. Isso porque a gente não tem material humano, né? Então a gente precisa quantificar isso, e sim a gente vai conseguir qualificar. A gente precisa de quantidade para sair qualidade. Eu acho que ainda não seria o momento de ter uma seleção sub-23. Nessa sua fala, Rosana, de quantificar, eu sei que eu estou pegando o recorte do resultado, né? Não estou pegando um recorte de merecimento, trabalho, processo, só o resultado. A gente ter tido um Flamengo e Botafogo numa final, que num eixo que sai ali de São Paulo, sai da dupla do Rio Grande do Sul, pode ser benéfico para chamar a atenção de outros estados ali para investirem um pouco mais na base? Rolinho, eu acredito que sim, mas aí a gente vê como conta, né? Se eu não me engano, tá? Eu posso estar equivocada, os elencos de Botafogo e Flamengo eram os elencos que tinham mais 0,3, né? Que já figura mais no profissional ou que já tem um tempo maior de exposição. Então, fica o alerta para qualquer clube, não é só para outros estados, né? Mas que é importante que essas jogadoras sejam expostas ao jogo, porque isso com certeza vai trazer benefício. Eu acho que o Flamengo e o Botafogo estarem na final foi por merecimento, mas foram jogadoras que talvez tenham sido mais expostas ao longo da carreira. Rosana, olhando para o cenário nacional do futebol feminino e também para lá fora, para as outras ligas, para os outros países, como que você vê a nossa estrutura, o nosso momento do futebol feminino perante o mundo, em termos de exposição, de conseguir atrair patrocínios, a questão de infraestrutura da nossa liga, gramado, planejamento, calendário? Como que você vê o Brasil hoje nesse cenário? Eu acho que a gente precisa dar passos mais largos, né? A gente, se baseando no que eu vivi, por exemplo, né, de jogar em clubes europeus, em clubes americanos, a gente vê que principalmente a infraestrutura lá fora é muito melhor, né? O formato das competições também, mas é difícil ter essa comparação pelo que eu falei. A gente vai comparar com os Estados Unidos, que tem 14 milhões de praticantes, que eles conseguem regionalizar a competição, aí tem o estadual, tem o nacional, enquanto a gente aqui deve ter, sei lá, 500 mil praticantes, ou um pouco mais. Eu não consigo te dar esse dado agora, porque esses dados, quando eu peguei 600 mil, eram em 2011. Acho que é difícil comparar por conta disso, né? A gente não... Eu não sei quantas atletas a gente tem aqui que poderiam organizar os campeonatos para que essas atletas competissem no seu nível, que isso também é interessante no processo, né? Para a atleta se desenvolver, uma atleta muito boa, ela tem que jogar com gente muito boa, senão ela não desenvolve, né? Uma atleta de um nível um pouco mais abaixo, se ela tiver com uma atleta de um nível muito alto, ela também não desenvolve.
E é isso que a gente precisa, colocar as atletas num nível competitivo delas. Só que para fazer isso, a gente tem que entender todos esses processos que eu citei, né? O número de atletas praticantes, qual o nível delas e como estruturar isso. Bom, com esse cenário traçado pela Rosana aqui, é isso, porque embora a gente tenha muitas meninas praticando esporte no Brasil, eu acho que para a gente pensar numa seleção brasileira forte no feminino, a gente tem que começar a roubar para o futebol as meninas com biotipo atlético que hoje estão no atletismo, no vôlei, no handball, né, e começar a trazer essas meninas atletas para o futebol. E acho que a gente consegue isso com calendário, acho que a gente consegue isso com exposição. E aí, Rosana, para a gente ir encerrando aqui, e para que essas meninas olhem para frente e vejam que elas podem ter uma carreira consolidada de atleta mesmo, como você teve, né? Uma carreira aí de mais de 15 anos jogando. Seria mais ou menos esse o cenário que seria interessante para a gente poder ter uma seleção brasileira mais forte. As meninas que estão começando ali a sua fase de tentar escolher um esporte, olharem para frente e falarem, bom, no futebol feminino no Brasil eu consigo jogar 10, 15 anos, né? Tem calendário para isso, e aí eu vou me fixar nesse esporte e não em outro que talvez esteja já um pouco mais consolidado na nossa cultura. Olha, eu acredito que esse é um fator importante, né? Mas eu inicio com os pais, né? Eu acho que a maior dificuldade que a gente tinha por conta do preconceito era que os pais colocassem para jogar futebol. Hoje esse cenário vem mudando, né? Os pais já estão incentivando, tem os pais que vão aos jogos da filha, que mudam de cidade para que a filha jogue. Está acontecendo o mesmo cenário que acontece no futebol masculino. Eu acho que esse é um fator muito importante para que a gente consiga evoluir, né? Os pais acreditarem nas filhas e deixarem elas jogarem. A gente sempre falou da função de goleira, né? Tá sempre um pouco mais atrasada. Eu acredito que na altura principalmente, né? Por quê? Porque essas atletas iam para outras modalidades. Ou elas iam para o vôlei, ou elas iam para o basquete, por conta do preconceito. Hoje a gente já vê mais goleiras altas chegando ao futebol, os pais sonhando com a filha jogando numa seleção brasileira. Isso tudo vai mudando o nosso cenário, mesmo que seja de forma lenta, mas ela tem sido gradativa, né? Então, eu acredito muito que num prazo a gente já vai ter uma seleção, clubes muito mais fortes, expoentes no futebol mundial, por conta disso, porque hoje os pais já estão incentivando mais, já estão com outro olhar para a filha, né, de se tornar jogadora de futebol. Além disso, o mercado, principalmente para as atletas, não para a comissão, tá? Tem inflacionado muito. E, querendo ou não, hoje os pais veem também a menina como uma projeção de futuro familiar, de renda familiar. Isso, obviamente, incentiva muito mais os pais a levarem as meninas para o futebol. Então, assim, tem um cenário muito propício para que isso aconteça hoje, né? Cada vez mais rápido. O mercado das atletas tem inflacionado de um ano para o outro absurdamente. Isso faz com que mais atletas se interessem, porque vai virar, sim, um meio de vida, já é para algumas, mas para a maioria que entrar hoje vai virar um meio de vida, então é muito mais fácil você optar pelo futebol. Muito bem. Eu acho que essa mensagem é mais importante ainda, né? Que você toca na questão do preconceito e toca também na questão econômica, né? Que é o futebol como uma ascensão social, né? Que a gente já vê isso de maneira muito clara no masculino, e tomara que isso chegue também no feminino, e que chegue com força. A gente está encerrando aqui, sabe, com um orgulho danado, né? Que bom que a Rosana jogou as férias um dia para frente para atender aqui o nosso futebol, e eu estou aqui com a Amanda também. Se a Rosana está começando a carreira dela como técnica, a gente tem a Amanda aqui também como
uma representante aí também que tá começando como comentarista, e essas duas aí são ótimas no que fazem. E essa entrevista ela tá indo ao ar junto com algumas outras que a gente faz de maneira muito especial para você que está em casa e quer conhecer um pouco mais do futebol por quem está dentro. Técnicos, dirigentes, técnicas, jogadores, jogadoras, técnicos de profissional e também da base, né? Até porque tem muito a ver com o canal, com o nosso futebol, que a gente passou, né, desde do nosso começo, muito, né, de competições profissionais, competições de base, competições femininas. Rosana, obrigado demais por você atender a gente. É sempre uma honra falar contigo, sempre é muito esclarecedor, muito didático, e a gente só tem o desejo de que você tenha sorte, que o seu processo vá bem no ano que vem e que o fruto disso tudo seja resultado, né? Mas a gente sabe que o processo tem tudo para ser bem conduzido. Bom 2024 e que a gente volte a conversar aqui, Rosana, com mais notícias boas da seleção brasileira. Eu que agradeço, Rolim, Amanda, foi um prazer estar com vocês, é sempre uma conversa muito bacana, muito leve, e como eu já falei no início, fico à disposição, e eu também espero voltar aqui mais uma vez para falar sobre coisas boas, né, sobre bons resultados, mas concordo com você que são processos e eu acho que a consequência de um bom trabalho ela acaba sendo resultado, apesar de entender que o futebol tem uma dinâmica diferente, mas eu acho que o resultado no campo ele é muito bom, mas eu acho que o resultado na vida do atleta, o que você pode proporcionar, ele é muito mais. Então eu estou muito por esse caminho. Às vezes o resultado em campo não vem, mas consegue transformar a vida de uma pessoa. E é isso que tem me movido em ser treinadora. Claro que a gente não fica comentando aqui o que acontece nos bastidores, mas eu acho que eu deixei... na verdade, eu consegui fazer com que muitas meninas interrompessem o pensamento de parar de jogar futebol. Então, a minha contribuição melhor tem sido além dos gramados. Obrigado, senhoras e senhores. Rosana, eu sou o Felipe Rolim, a Amanda Viana esteve aqui com a gente nessa entrevista. Essa é mais uma entrevista das entrevistas especiais aqui do nosso debate e é isso. A gente espera que vocês continuem com a gente também em 2024. Obrigado a quem assistiu aqui com a Rosana e fica com a gente durante a nossa programação. Tchau, tchau.